gente foi ouvir exatamente, tem um grupo chamado Movimentos, que reúne jovens de favelas, comunidades e periferia, em que eles estão discutindo a questão das drogas, porque esses jovens são muito vítimas dessa violência, né? Eles acabam sendo os primeiros a serem muitas vezes atingidos. E aí o meu parceiro Manuel Soares foi conversar com eles para ver o que eles acham desse combate que está havendo, como é que eles o que eles enxergam como uma possibilidade de futuro. Vamos ver. Você que está assistindo o encontro, você acha que nós vivemos em um país de guerra? Se não, como é que isso acontece? Quem aqui já viu uma pessoa morta antes de completar 10 anos de idade? Quem aqui já teve um amigo morto por conta de bala perdida? Quem aqui acha que se as coisas não mudarem, não vai chegar aos 40 anos de idade? Pois é, é por isso que eles se reuniram para discutir a tal guerra às drogas. Quando se observa a favela, se tem um preconceito, estereótipos diversos, né? Até um racismo muito grande que aborda sempre a partir da criminalização daquele espaço. No dia de hoje, assim, eu acho que o que eu mudaria seria uma coisa muito simples, assim. A forma como as políticas de drogas são pensadas. Elas são pensadas por pessoas que pensam por outras, por todos. E aí ninguém tem direito a dizer o que de fato precisa acontecer. Não é cobrado que a gente participe da cidade, porque a gente tem que participar da cidade para sobreviver, mas ao mesmo tempo a gente não tem como participar da cidade onde a gente é colocado num campo de guerra e a gente fica trancafiado dentro de casa. Bala perdida é algo que não existe. Como pode ser bala perdida? Algo que só circula em endereços específicos, nas periferias, nas favelas. Só vai acertar o corpo do pobre, o corpo do preto, a casa da pessoa humilde. E a gente vê, inclusive, policiais também morrendo. Então, que também são negros e pobres. Também são negros e pobres. E isso por conta de uma política que é estratégica, que é planejada, que é pensada por alguém. Hoje no Brasil, querendo ou não, quando falamos de guerra às drogas, tem duas linhas. Ou você vai discutir o processo de legalização e descriminalização, ou você vai discutir o combate ao narcotráfico e a toda essa estrutura. Alguns desses dois lados contemplam vocês ou você acha que tem lados que estão fora desse debate? Você só regulamenta a droga, você não resolve a questão da desigualdade social que essa política de drogas histórica gerou. A gente se atém muito ao nome drogas, né? Mas política de drogas precede a outros tipos de discussão. No Jacarezinho aconteceu uma intervenção policial de uma semana. Nesse período de intervenção policial, mais de 200 mil crianças ficaram sem a escola. Se tanta gente morre na favela, se as escolas estão fechadas, isso não está fazendo mal só para aquela favela, para aquelas pessoas, está fazendo mal para a cidade. Isso está fazendo mal para a cidade, está fazendo mal para o Estado. Se está fazendo mal para o Estado, está fazendo mal para o país. Mas a gente quer todos nessas discussões, todos e todas, assim. Todas as pessoas precisam estar nessa discussão. É exatamente por aí. Tem que falar sobre isso, tem que ouvir as pessoas, né? E eu acho que a gente tem que acabar, de alguma maneira, também encontrando alguns exemplos que nos ajudem a acreditar que é possível. E a Ingrid está aqui exatamente por causa disso. A Ingrid é moradora da Cidade de Deus, aqui do Rio de Janeiro, de uma comunidade, e teve uma infância muito cerceada por conta do medo que seu pai tinha da região em que você morava. Isso, assim, eu nasci, né, moro na Cidade de Deus até hoje. E meu pai, né, assim, ainda mais você é mulher, ele sempre teve muita preocupação em não me deixar muito solta, né? Eu andava ali na minha praça e mesmo assim com ele o tempo todo na janela, vendo quem estava ali, vendo quem estava do lado. Se tivesse no outro lado da rua, ele já mandava voltar. Então ele sempre teve essa preocupação e assim, era uma preocupação de não me deixar solta, mas ao mesmo tempo querendo que eu entendesse qual era a realidade dali e por que ele não queria me deixar solta, né? Então não era aquela questão de você ficar isolada e não saber o que acontecia. Eu circulava por todos os cantos da Cidade de Deus, mas nunca sozinha. Era aquela questão de entender que você tem um tipo de realidade de vida, porque a gente precisa entender que a favela ela é muito múltipla, né? A gente acaba colocando ela sempre como um lugar da falta, como um lugar da carência, como um lugar que todo mundo que vem dali é coitado, e não. Né? É tão múltiplo o que acontece dentro daquele lugar. A gente tem famílias que vivem muito bem, que vivem ali por escolha, porque querem, né? O meu pai é uma das pessoas que fundou a Cidade de Deus. Ele veio na primeira turma da Cidade de Deus. Ele, minha avó, meu avô. Então as pessoas estão ali porque querem, porque gostam daquele lugar. E ela acabou entendendo muito bem como funciona, a ponto dela ser a primeira pessoa da família dela a se formar numa universidade e querer dar um retorno para esse espaço em que ela morava. Então ela criou uma casa, que é a antiga casa da sua avó, né? Isso, a casa dos meus avós, né? Ela estava parada desde que eles faleceram.
E aí eu me formei, terminei a faculdade, me formei em psicologia, senti essa obrigação moral, né? Porque você sai dali, você consegue alcançar o seu objetivo, mas não é justo que você saia dali sozinho e não retorne com aquilo para o local de onde você veio, para o local de onde você viu que precisa daquilo, né? Então, eu pedi para o meu pai, né, para poder usar o espaço, ele autorizou, toda a minha família, assim, caiu muito dentro, né? Tenho muito que agradecer a eles. E aí, a gente transformou a casa na Casa Dona Amélia, que é o nome da minha avó, para a gente poder oferecer coisas múltiplas para o espaço. Tem aulas de tudo. O Rossandro conversou com ela. Realmente é um caminho, é a história do ratinho, né? Se você tem muitas opções contrárias à única opção que te apresenta o tráfico... A história de Ingrid é fantástica sobre vários aspectos, mas do começo, a gente estava falando aqui nos bastidores. Isso, exatamente o que a gente estava falando. O pai fez uma escolha de ser pai. E certamente a mãe. Ou seja, os meus filhos correm risco. Escutem, os filhos correm risco. Não é só em comunidade. É na Barra da Tijuca, é na Zona Sul, em qualquer lugar, os filhos correm risco. E os pais precisam fazer um recorte da realidade e policiar e depois empoderar o que aconteceu. E hoje ela é esse ser humano que ele volta. Educou, ele cuidou. Que coisa incrível que é a tua vida. Sabe, você é um ser humano que é exemplar. A gente precisa, de fato, divulgar isso, porque a gente vive num momento que a gente está com uma certa tristeza no Brasil, mas são esses brasileiros que vão fazer a gente mudar, e não aqueles que a gente está querendo que preso, sabe? Que a gente vê e ouve todo dia, ninguém ouve o seu nome. A gente ouve um monte de outros nomes, que todos aqui sabemos. Eu pedi para ela trouxe uma pessoa que veio com ela, uma das grávidas que ela assiste, aí eu pedi para ela dar um depoimento, ela começou a chorar, porque ela não tinha noção do bem que ela provocava, né? Não, e é muito bacana você ter esse altruísmo mesmo, de você você foi fora, né, daquele seu... Isso. Aquele seu universo, aprendeu, se encheu de coisas, se inflou de informações, de tudo, e voltou com isso para sua comunidade. Então, assim, já que as nossas políticas públicas, como a gente viu ali no vídeo, que foi lindo, ainda não conseguem atender essas demandas todas, são os cidadãos que têm que fazer. A gente vive muito disso. ONG, né, essas instituições. Individuais. Eu acho que, assim, que bom que nós brasileiros, né, a gente tem essa... Incansáveis, né? Eu diria. É impensável mesmo, mas a gente tem que fazer isso. Porque se não é você fazer uma coisa dessa, se não é uma iniciativa, às vezes, particular, não tem. De onde que vem? Até um próprio trabalho que era para ser só de ficção, misturar tanto com a realidade, a ponto de levantar questões, a ponto de fazer a gente repensar em algumas coisas. De alguma maneira que a gente não pare de pensar e de se movimentar nessa direção. E venha mais Ingrid nesse país. Oi, Ilona. Primeiro emocionante também, justamente, dar um espaço para Ingrid, vai inspirar tantos jovens hoje, mas é importante a gente olhar a realidade. Em muitas dessas situações, a mãe está sozinha. Os filhos crescem hoje muito sem pais, né? E o que o Rossandro falou sobre a questão do pai, quando a gente olha dados mesmo dos meninos que estão presos, desde o sistema de medidas socioeducativas, mais ou menos 3/4 são meninos que não têm nem pai na certidão de nascimento. E aí fica para aquela mãe sozinha, cuidar, trabalhar, dar conta de comida tudo. em casa. E como é que você cuida? Como é que você fica ali? Você está como é que você supervisiona de outras pessoas? Né? A escola, aí tem violência, aí não tem aula. A gente tem que entender não existem creches. Tudo isso, né? A creche que não chega, a escola que fechou, a mãe que tem que trabalhar. Quem vai ficar olhando? Então, aí eu acho que a gente tem que acordar enquanto sociedade para pensar quem são esses núcleos familiares mais vulneráveis. O que a gente pode fazer para apoiar essas mães, essas crianças, esses adolescentes? Porque é simples. Muitas vezes é uma mentoria. É poder ter para quem ligar, Rossandro. Você sabe bem disso. Na hora de tomar uma decisão errada, eu vou ligar para um amigo, vou ligar para um tio, para alguém que eu confie. Essas pessoas muitas vezes não têm para quem ligar. É a questão de você ter algum porto seguro, assim, né? A casa lá, o intuito é que ela seja isso, né? Ontem as meninas estavam lá e eu tinha que sair para trabalhar, né? Porque a casa, ela não rende, né? Então, eu trabalho, eu tenho meus pacientes e eu trabalho no programa, né? No Jovens Construtores. E o intuito é que seja isso, assim. Eu fui embora e elas ficam lá. A casa tá lá, né? As crianças ficam lá, elas têm as fantasias, né? Porque o intuito é que eles sempre possam fantasiar, que eles sempre possam ver coisas para além daquele território. Porque eu entendo que, por essa ser uma preocupação do meu pai, da minha mãe, eu tive muitas perspectivas de vida. E eu sei o quanto isso mudou e o quanto isso foi produtivo. E é isso, na verdade, que vai trazer, né? Porque a gente é negligenciado em vários momentos, né?
o que você pontuou da questão da mãe estar sozinha, para além disso, né, a gente fala muito da mãe que chora quando o filho morre, né, seja bandido, seja policial, mas antes dela chorar por isso, ela já chorou em diversos momentos. Ela chorou, inclusive, enquanto nascia aquela criança. Né? E ela já estava sozinha, né? Exatamente. A violência na maternidade, principalmente na maternidade pública, é absurda, né? Então, o intuito de fazer o trabalho com as gestantes é muito por isso, para a gente ter um grupo, para a gente ter acolhimento, porque a gente precisa mudar. Para mudar o que nasce, tem que mudar como nasce, né? Então, a gente precisa trabalhar dessa forma. Quantos anos você tem? Eu tenho 24. Ingrid, chocada com ela.